Já perceberam como todo protagonista shounen é órfão? O Luffy foi criado por bandidos. Naruto cresceu no balancinho. Ichigo presenciou a morte da própria mãe. E o Eren... Bom, não vamos falar do Eren. Bem-vindos ao Casca de Nós. Eu me chamo Fred e eu gosto tanto de mangás que eu mesmo resolvi fazer um. Hoje falaremos de Akane Banashi, capítulo 5. Será que ela vai ter uma adaptação para anime? Será que ela irá continuar? Ou será que ela vai ser cancelada? Apenas o tempo dirá. E o capítulo de hoje foi decisivo para a continuidade dessa série, pois ela fecha o período de início do mangá. E agora precisam entrar num arco de fato. E é exatamente isso que nós temos nesse capítulo. Começamos o capítulo com o mestre Shiguma ensaiando um cumprimento. O autor resolveu começar com isso para desenvolver melhor o drama da história nesse capítulo, pois é o primeiro encontro do mestre com a mãe de Akane, depois de todo aquele fiasco da expulsão em massa. Mas o drama dessa cena só tem peso narrativo de fato se ele for bem desenvolvido. Imagine, por exemplo, que o Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan, no capítulo 3 mais ou menos, nós já tivéssemos a resposta do que são os titãs. Ou até mesmo o que tem depois da muralha, né? Ainda seria uma grande revelação, mas não teria o peso narrativo que teve depois de anos trabalhando isso no mangá semanal. Anticlimático, não é mesmo? E é isso que o autor está tentando fazer nessa introdução desse capítulo, dando tempo para o leitor se investir no drama, construindo o conflito que está por vir. E há uma razão bem clara para não começarmos direto com a cena do reencontro, ou até mesmo da perspectiva da Akane chegando na casa. Nós entendemos que o mestre tá se preparando, que isso é um assunto delicado pro mestre. E vendo da perspectiva do mestre, acaba gerando interesse para nós, os leitores. Eu mesmo fiz isso no início desse vídeo, abrindo com uma pergunta retórica, desenvolvendo essa pergunta com elementos relacionáveis, né, com One Piece, Naruto, coisas que vocês conhecem também, provavelmente, dando uma pequena reviravolta nessa pergunta, então concluindo ela. Estranho. Isso é Kisho Tenketsu. Eu falo bastante do que é o Kisho Tenketsu numa outra análise, né? Eu vou deixar o vídeo aqui no card. Mas enfim, não acho que o autor fez um bom trabalho com esse drama. Foi uma ótima tentativa do autor. Ele até fez um momento para descontrair, uma pequena comédia ali, para fazer o leitor baixar a guarda e se entregar na história. Mas não funcionou muito para mim. A prova da função dessas duas páginas de apresentar o mestre se dá nas páginas seguintes, em que o autor entra logo no conteúdo com um flashback. Mais um flashback. E como esse autor gosta de flashback. Acho que não teve um capítulo que não teve flashback. Talvez o primeiro. Eu acho que teve, hein? Parece até o Naruto, sabe? Não sei se é o autor que não sabe introduzir elementos na sua narrativa de forma mais natural, ou se é o editor que tá embaralhando os acontecimentos da história para que ela siga uma estrutura certinha, que prenda o leitor na história. Mas definitivamente é muito flashback. Eu tô cansado de flashbacks. Esse capítulo me cansou de tanto flashback. Mas o legal desse pequeno flashback é que nós vemos o desenvolvimento da nossa protagonista Akane, em que ela fica extremamente feliz por ter oficialmente se tornado uma aluna do mestre, mas ela se contém porque ela entende que essa felicidade é uma felicidade curta. Ela ainda tem muito chão pela frente antes de poder festejar. E então é revelada a situação atual, que a Akane precisa da aprovação dos pais para conseguir ser aluna do mestre. Não pude deixar de pensar que isso na verdade foi uma desculpa do mestre Shiguma para se reencontrar com a mãe da Akane, poder se desculpar pelo que ocorreu com o marido dela, né? Isso gera um drama muito legal, que poderia ter sido melhor desenvolvido, mas o autor parece que resolveu deixar isso de lado para entrar já num arco. Teve mais um outro mangá da Jump, que também é novo, tem poucos capítulos, menos de 10 se não me engano, que teve uma situação muito próxima desse capítulo de Akane Banashi. O mangá Showa Shouten, que é do mesmo ilustrador de Death Note, ele conta uma história muito parecida. Só que ao invés de Rakugo, é com algo próximo de stand-up, só que em dupla. O protagonista quer ser um comediante, mas a família quer que ele seja um médico ou um advogado, quer que vá para a faculdade, né? E aí ele precisa provar para a família dele que ele é capaz de viver como comediante, de que ele é um ótimo comediante. E isso podia ter sido feito em Akane Banashi, mas o autor não quis desenvolver isso por algum motivo. Eu acho que seria, inclusive, teria um peso muito maior narrativo do que no Showa Shouten, porque o Akane Banashi tem aquela situação
em que o pai era Rakugouka e tem todo esse drama familiar de que o pai falhou. Então também teria essa questão de que não importa o quão boa a Akane possa ser, o pai dela também era bom e ele foi expulso, né? Então pode ser que ela esteja traçando um caminho que vai chegar em falha. Então a mãe, ela podia ter não deixado a filha participar, podia ter negado a filha de ser uma Rakugouka, mas o autor resolveu que essa não combina com a personalidade dela. Até talvez fosse clichê demais ir por esse caminho, mas é que tá, o bom do clichê é que ele funciona, né? O ruim do clichê é que se ele for muito batido, se o autor não fizer nada de novo com ele, realmente é melhor não ter. Então talvez o autor não tivesse a confiança de desenvolver esse clichê de forma inovadora. Então, infelizmente, esse conflito só vai existir na nossa imaginação mesmo. E outra coisa que eu acho muito estranho. Se lembra quando eu disse que protagonistas shounens geralmente são órfãos, né? Ou não tem um pai ou não tem uma mãe? Mas a Akane tem os dois. Porém, a história trata como se o pai dela tivesse morrido por algum motivo. Mas ele tá lá, né? Ele existe nesse mundo. Ele podia ter ido com a mulher dele, junto com a Akane, para visitar o mestre, até dar um oi, porque faz anos que eles não se veem, sabe? Faz mais de 10 anos eu acho que isso aconteceu. Talvez seria uma boa ele passar na casa do mestre quando a Akane quer ser a aluna dele, né? Eu achei isso muito estranho. Inclusive, isso iria potencializar muito mais aquela cena em que o mestre se desculpa com a mãe de Akane, né? Pelo que aconteceu com o discípulo dele, né? O marido dela. Isso teria um peso muito maior se o cara tivesse presente ali, não concordam comigo? Diz aí nos comentários se tu concorda comigo ou não, porque eu achei muito estranho ele não estar presente. Eu achei que foi um desperdício de personagem, né? Então fecha-se um ciclo, inicia um novo arco. Que arco é esse? Você pergunta. Arco de treinamento! Um dos meus tipos de arcos favoritos. O meu favorito sendo o arco de torneios. E neste exato momento, eu estou num arco de treinamento para entregar a vocês o segundo capítulo de Honra, o meu quadrinho autoral. Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10, link na descrição. Por favor, considere ler o meu quadrinho, prometo que ele é bem legalzinho. Enfim, nós temos uma pequena exposição de etapas em que a Akane precisa passar para chegar ao nível de profissional. É explicado um pouco do universo de Rakugou, que eu acho que já tinha sido explicado antes, mas agora foi mais aprofundado. E eu adorei a forma como o autor introduziu os outros personagens, que vão ser colegas da Akane, ou superiores da Akane, né? Os senpais da Akane. Podemos ver claramente como a personalidade de cada um deles a partir da pose. Eu achei isso muito legal. O autor realmente é ótimo para desenhar personagem, para desenhar história visualmente. E eu estou muito curioso para ver como é que eles vão interagir com a Akane, como é que vai ser a interação deles. Foi uma ótima forma de fechar o capítulo e começar a próxima etapa da história. Definitivamente o ponto alto desse capítulo, quando ele acabou. Eu vou dar 7 cascas de nozes de 10 para capítulo 5 de Akane Banashi. Ele podia ter sido melhor trabalhado, como eu disse, ele podia ter se aprofundado um pouco mais no drama familiar da Akane, mas ele também não cometeu muitas gafes. Eu tô cansado dos flashbacks também, o que reduziu um pouco a nota, mas 7 de 10 não é nada ruim, né? Foi um bom capítulo. E me digam o que vocês acharam desse capítulo, ou até mesmo se estão gostando do Akane Banashi. Deixa aí nos comentários o que tu achou desse capítulo, ou o que você está achando do mangá. Assim como essas maravilhosas pessoas que tiveram coragem de deixar a opinião deles aqui na internet. Então, um agradecimento aqui do fundo do meu coração ao Girleno Gabriel, ao Flávio, um Jack Tá e a Lucas Souza. Muito obrigado pelo comentário de vocês. E se você quer aparecer aqui no Casca de Nós, no vídeo, deixa o seu comentário aí. E se inscreve no canal. E deixa o like caso você tenha gostado do vídeo, né? Recomende aos seus amigos. Eu quero muito saber a opinião de vocês, né? E de todo mundo aí. Muito obrigado por ter assistido. É nóis! Muito obrigado por ter assistido até o final. Se quiser participar das lives de review, eu estou presente no site roxo toda segunda-feira, das 1h30 até as 5 da tarde. Se você gostou do vídeo, dê um like e comente o que você achou dos capítulos. Quero muito saber a opinião de vocês.